A paz do Senhor, amados, mais uma vez estamos aqui neste canal convidando nossos amados seguidores para se inscrever neste canal. Você pode dar o seu ok, pode comentar e mais uma reflexão. Convido nossos amados para estar nos acompanhando. E nesta reflexão queremos falar sobre um versículo que está escrito aqui na Bíblia, no livro que escreveu o apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, e versículo 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja só, amados, a expressão do apóstolo São Paulo, quando fala que o salário do pecado é a morte. Morte essa, haja vista que, quando falamos da morte, falamos de morte espiritual, falamos de morte física e falamos de morte eterna. Quando se trata do salário do pecado, salário esse que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas neste texto que nós estamos lendo e lemos, fala do salário do pecado. Meus amados, nós estamos vivendo em um mundo tão caótico que o Senhor Jesus, ele profetizou, ainda quando estava nesta terra, antes de morrer e ressuscitar. Jesus Cristo disse que a iniquidade iria aumentar. Então, meus amados, veja a situação que se encontra este mundo pecaminoso. Deus destruiu a terra já uma vez por causa do pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado estava tão grande, a violência tão grande, Deus não resistiu, mandou o dilúvio, e o dilúvio consumiu a todos. Mas teve alguém que encontrou-se com Deus, achou graça diante de Deus. No período que Sodoma e Gomorra existia, o pecado se alastrou naquelas cidades. Tão terrível, a Bíblia diz que a dureza de coração, ninguém abria mão para ajudar o seu próximo. E também o pecado desenfreado, a libertinagem, a promiscuidade tomou conta daquele mundo antigo. Não é diferente nos dias de hoje. Quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, nós vivemos em um mundo que já a Bíblia diz que jaz no maligno. O sistema está levando à destruição do ser humano. O ser humano ele está se destruindo. Ele mesmo, o sistema, faz com que o ser humano ele mesmo se destrua pelo pecado, causado pelo pecado. O pecado tem se alojado na mente humana, no coração humano, que o homem hoje
hoje, nos dias atuais, crianças de 12 anos, está rolando na internet o vídeo de criança de 12 anos, adolescente, crianças, beijando na boca de homem com homem. Veja a tamanha abominação aos olhos do nosso Deus. Os pais batendo palma, os pais gritando de alegria, mas é uma alegria que gera morte. Diz a Bíblia Sagrada que o pecado consumado ele gera morte. Mas eu tenho um conselho nesta palavra para aqueles que vão ouvir esta palavra, para aqueles que vão dar crédito a esta palavra. O pecado gera morte, meus amados. É hora de nós cair na realidade e buscar realmente o dono da vida. Aleluia! O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você que está neste mundo sem saber para onde ir, talvez você faça parte de um grupo religioso, mas a sua mente está cauterizada, o pecado está alojado e você não consegue se libertar até mesmo da religiosidade. Eu te digo, meus queridos e amados ouvintes, Cristo Jesus, na sua palavra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus, ele é a vida para o ser humano. Nesta reflexão, quero dizer para você que nós vivemos num mundo, um mundo este que está morto espiritual. O sistema tem alojado a morte nos seres humanos, no sistema, na mente dos seres humanos. A Bíblia diz que o Satanás, o príncipe deste mundo, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas Jesus Cristo diz na sua palavra, Paulo está dizendo aqui no capítulo 6 e o versículo 23, ele diz que o salário do pecado, você que tem pecado desenfreadamente, você está morto espiritual, você pode morrer físico e parar uma morte eterna, mas Jesus Cristo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Quando falamos de morte, falamos de coisas terríveis. Alguém às vezes não quer nem ouvir falar o que é morte. Quando se tratamos de morte, é uma separação, o corpo passa a deixar, o espírito deixa o corpo fica como uma carcaça velha, como uma carniça velha. Mas, meus queridos, não é importante que nós vivamos nesta maneira. Diz a Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte, e esta morte tem contaminado crianças, adolescentes, jovens, grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos. Esta morte tem consumido muitas pessoas na face da terra. Mas eu lhe digo nesta reflexão que Cristo Jesus, ele é o doador da vida. E se você crê em Cristo Jesus, Cristo Jesus falou para Marta, lá no capítulo de
11 de João, no livro de João, capítulo 11, e o versículo de número 25, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja a expressão do doador da vida. Ele diz: eu sou a ressurreição. Se você crê em Cristo Jesus, não significa que você agora aceita Cristo, não vai morrer. Não, ele está dizendo aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá como, meus queridos? Ele vai viver para a vida eterna, porque Cristo Jesus, ele tem vida e vida com abundância. Quando nós falamos desta palavra, ele diz aqui na sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia! Disse-lhe ele, sim, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. Veja a expressão de Marta aqui. Marta, ela não estava acreditando que seu irmão iria ressuscitar. Seu irmão já estava com 4 dias, estava podre, estava fedendo lá no sepulcro, mas Jesus Cristo disse: ainda que esteja morto, ele creu na minha palavra, ele creu no meu evangelho, ele não vai morrer a morte eterna, ele há de ressuscitar, porque Cristo é a ressurreição. Ele diz: aí todo aquele que crê em mim nunca morrerá, mas vai passar. Aleluia! Ele diz na sua palavra: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele diz: crês tu isto, meu irmão? Tu crê nesta palavra, meu ouvinte? Se você crê, corra para os pés de Jesus Cristo, doador da vida. Aleluia!